Oi, tudo bem? Bom, nessas caminhadas que a vida dá com a gente, esses dias eu estava na casa de uma amiga, fui comemorar o aniversário dela e tive um presente. Eu acabei conhecendo a Fabiana e a Fabiana começou a me contar a história dela e eu achei muito interessante trazer essa moça. Ela é uma pessoa muito esforçada, batalhadora, vitoriosa, que venceu todos os obstáculos e ela estava me contando. Ela acabou indo para um orfanato, né? Então eu vou apresentar ela para vocês e vocês vão ter a honra de conhecer uma pessoa que aprendeu a superar todas as dificuldades e se transformar numa pessoa bacana. Esses dias ela teve uma tristeza, ela perdeu o gato, e aí ela conversou comigo e eu pude perceber o grau de sensibilidade que essa moça tem. Tudo bem, Fabiana? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelos elogios. Estou um Imagina. pouquinho nervosa, Não fique. mas eu espero que a minha história ela possa trazer inspirações, né? E coisas boas para as pessoas que passam por os momentos difíceis, porque a vida não é fácil para ninguém. Porque eu fiz um paralelo, né? Eu ouvi o discurso de pessoas que têm pai, que têm mãe, que têm toda uma estrutura, e um discurso, às vezes, com todo respeito a essas pessoas, meio pobre. E eu ouvi o seu discurso, assim, você falou das dores e dos amores que você viveu, mas sempre num tom muito interessante. E eu percebi que você é uma pessoa, apesar de ser uma pessoa extremamente sensível, extremamente humilde, você tem muita consciência da existência e da espiritualidade. Vários momentos na nossa conversa, naquele dia maravilhoso, aquela tarde que foi tão agradável, você me chamou a atenção por esse amor que você tem à vida e por esse amor que você tem aos animais, por esse amor que você tem à existência. Então, Fabiana, eu queria que você contasse. Você estava me contando que você viveu com seus pais até os 9 meses e depois você foi retirada e eles faleceram por uma Isso. questão de drogas, né? Isso. E como é que foi a sua história no orfanato? Então, assim, eu acho que eu fui uma criança que não pôde ser criança. Entendo. E eu tive que amadurecer muito rápido, porque quando você cuida de você e cuida de outras crianças, você não tem o tempo para você chorar as suas dores, né? E eu nunca tive esse tempo de chorar as minhas dores. Eu fui criada ouvindo segura o choro, seja forte. Então eu não tive o tempo de digerir as minhas dores. E desde que eu saí, né, lá da casa, eu saí com 18 para 19 anos, a minha convivência não foi uma convivência fácil, não é uma coisa que você pode falar, porque o pessoal tinha uma novela chamada Chiquititas, Sim. onde as crianças moravam no orfanato, e aí todo mundo achava que era parecido, sonho, e né? não era, gente. É um lugar que você sofre muito, você não tem um cuidado específico com você, tem outras crianças, tem outras dores, você vive num convívio de limitações muito graves, assim, sabe? Não é tem os momentos bons, eu não vou falar que eu não passei por coisas boas, porque lá eu também progredi muito como pessoa, cresci muito, aprendi muito. Mas, assim, morar numa instituição, no orfanato, eu acho que eu não mudaria nada da minha história. Hoje eu tive que... Eu costumo dizer que todos os dias eu tenho que me recolher e me resgatar do que eu fui para ser o que eu sou hoje. Porque, assim, eu tava num lugar onde eu tinha que aprender a cuidar de mim, eu tinha que, se eu fosse para a escola, tava tudo bem, se eu não fosse também tava tudo bem, não tinha uma pessoa preocupada com as minhas notas, não tinha uma pessoa preocupada comigo, então, assim... Hoje eu costumo dizer, nossa, como que eu sobrevivi? Porque eu mesmo, quando eu vou pro meu passado, eu penso como tudo isso aconteceu comigo, como tudo isso me formou o que eu sou hoje e que eu nem tive tempo de chorar. A gente não tem tempo para se lamentar. Deixa eu ver se eu entendi. Esse período que você ficou no orfanato,
quando você diz, se eu ia para a escola estava tudo bem, se eu não ia estava tudo bem. Quando você coloca, não tinha uma pessoa para se preocupar, uma mãe, uma pai, uma tia, uma pessoa, né, da família. Isso, de uma certa forma, trabalha um pouco o desapego. Você não se sente apegada a ninguém, é isso? Ou ao contrário, Não, você se apega a si isso me mesma? trouxe muita solidão. Solidão. Muita solidão, porque eu fui uma criança que tudo que eu passei na minha vida eu passei sozinha. Eu nunca tive um acompanhamento. Eu nunca tive uma pessoa que falasse assim, tá, eu vou passar isso com você, eu tô do seu lado. Eu nunca tive isso. Então, todas as coisas, até hoje, eu tenho muita dificuldade de lidar com alguém que demonstra qualquer sentimento Positivo a mais. para você. Qualquer situação que eu vejo, eu me pergunto o que aquela pessoa quer, o que ela tá querendo de mim. É uma então, sensação de que você vai ser explorada de alguma forma. Sim, porque assim, quando eu deixei o abrigo, né, quando eu saí, eu tinha um sonho de estudar, eu tinha um sonho de me formar, e eu queria ser alguém, porque quando você cresce, porque assim, a casa, negativamente, ela mexe muito com o meu emocional, porque é assim, você cresce, perante a sociedade você já não é nada. Você tá ali, você é tratado como se não fosse nada. É tipo, várias pessoas iam fazer doação, jogavam as coisas no portão e falavam, não quero entrar, não, mas as crianças estão brincando, tá tudo bem, não, mas eu não quero. Então, assim, perante a sociedade, a gente já não valia nada. Aí, quando eu comecei a entrar na fase da adolescência, que você quer ir para casa dos amigos, que você quer ter aquele contato com a sociedade, eu fui muito rejeitada também na escola. Porque na escola era tipo as crianças do orfanato, as crianças era tipo parecendo que a gente era da FEBEM, né? Entendi. Então, na escola também eu não tive aquela estrutura boa também, né? Aquela pessoa que falasse, ai, não, vamos lá, é criança que quer se esforçar, quer aprender. E dentro do orfanato, Fabiana, você desenvolveu amiguinhos, alguns amigos, Não, ou também era um processo difícil? Foi um processo muito difícil, porque lá era várias crianças que vinham da rua, era criança que vinha drogada, era criança que vinha abusada pelos pais, pelos tios. Então é o que eu falo, cada um ali tinha um trauma, e cada um com seus traumas tinha que lidar. Então, assim, você conviver com gente que você já tem o seu trauma e lidar com os outros, para mim também foi muito difícil. Então, assim, por eu era uma criança também difícil, não era uma criança fácil. Porque eu acho que ao longo do tempo você vê as pessoas tendo o que você queria ter, se revoltava um pouquinho, assim, eu me revoltava tanto, assim. E para me proteger, eu também não aceitava, assim... Você apanha, você bate, você apanha, você bate. No meio de um monte de gente que é totalmente diferente, você acaba lidando com tudo isso. Então, assim, eu fui rejeitada na casa também pelas crianças e pelas tias, que a gente chama tia, que são mães sociais, por conta né? da sua... de você revidar? Não, eu acho que é por conta de eu não seguir o mesmo, de não seguir o mesmo caminho. Porque, assim, por mais que a minha vida, ela não é fácil, mas eu tenho um objetivo. Eu sou muito de planejar e ter aquele objetivo e falar, não, eu não quero andar com quem é drogado porque eu sei que eu corro risco de ser drogada. Eu não quero andar com quem vai roubar porque eu sei que quem vai roubar vai me levar para cadeia. Então, eu sempre fui reservada nessa parte, de não fazer parte de alguns grupos para que eu pudesse me reservar mesmo, sabe? Entendi. Assim, me proteger. Porque, assim, não tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. A gente tem que saber o caminho que a gente quer ir. E mesmo no orfanato, dá para ter esse discernimento de escolher postura, caminho? Olha, eu vou falar pra você, eu acho que é coisa minha, assim, sabe? Tem coisas que faz parte da minha essência, do que eu sou. É a tua alma. Eu acredito muito nisso, que assim, eu sempre senti que o que eu tenho que passar, eu passei. Que aquilo que eu passei era porque eu realmente precisava passar. Eu nunca questionei em relação a isso, os meus caminhos.
Eu questionava o que faziam comigo, mas os meus caminhos, eu sempre tive certeza que eu tinha que passar por aquilo. Claro que no começo dói, as coisas são difíceis, mas depois que, eu costumo dizer, depois que eu choro, que eu boto tudo pra fora, aquilo me acalma bastante e eu aceito o que Deus tem pra me dar. Essa resiliência, você acha que é espiritual? Eu acho. Porque assim, quando eu comecei a me tornar mocinha com 12, 13 anos, eu vi muito das pessoas que eu não fui adotada porque eu era ruim, eu não fui adotada porque, a minha vida é desse jeito porque eu fiz coisas ruins no passado, a minha vida é assim, porque, então assim, cada pessoa queria me dizer que faltava Deus da minha vida. E eu acho que, pelo contrário, foi Deus que me manteve forte em todos os momentos que eu passei. Interessante. Então, assim, eu questionava e eu falava, não, mas eu tenho Deus comigo, eu me apego a Ele. Entendo. Porque eu não acho, assim, que você exatamente precisa estar frequentando uma igreja, um centro, o que for, para você trazer Deus para sua vida. E esse Deus, ele fala muito alto. Independente de ser dentro de um orfanato, eu conheço muitas pessoas que, como eu também, teve uma infância complicada, mesmo não sendo de um orfanato, mas eu acho que Deus falou muito alto na minha vida. Deus, que eu digo, é uma inteligência espiritual que vem com a gente, né? No dia que eu te conheci, o que mais me chamou a atenção foi a sua força espiritual. Um determinado momento você falou para mim assim, não, porque eu sou muito intuitiva. Aí você começou a falar de mim, e eu achei bacana a forma assertiva como você chegou. Essa intuição, você diria que vem da tua alma? Ou você diria que foi essa capacidade de ter que se proteger que desenvolveu? Você sabe que às vezes ela grita comigo, essa coisa que eu tenho dentro de mim, porque eu tenho uma necessidade muito grande de acolher as pessoas. E é uma coisa que ela vem assim, do nada eu encontro uma pessoa e eu quero abraçar aquela pessoa e eu quero dizer coisas boas pra ela. E eu não sei quem é, mas eu tenho essa necessidade, sabe, assim, de conversar, não com a pessoa, mas eu sinto que é com a alma dela, sabe, assim. E eu acho que isso eu adquiri com a convivência mesmo, assim, de você lidar com qualquer tipo de pessoas e você saber olhar para ela, e eu costumo dizer, não ver, mas enxergá-la. Porque ver todo mundo vê, mas enxergar, que eu acho que é uma coisa difícil, você enxergar aquela pessoa como ela realmente é. E eu vejo que o que falta muito nas pessoas são isso, né? Você enxergar. Às vezes você vê uma pessoa que está gritando pela aquela atenção, gritando pela aquela... Me enxerga, eu estou aqui. Então eu tenho muito isso comigo. Às vezes não é muito bom. E às vezes realmente a pessoa aceita, assim, mas eu tenho isso muito forte comigo, assim. Às vezes é uma coisa que me assusta, ao mesmo tempo que aquece meu coração e me deixa feliz, me assusta, porque as coisas não são só positivamente, né? Tem um lado negativo também de tudo isso. Você me falou que você faz terapia. Faço. Né? A terapia tem sido fundamental para você se entender ou ela só é um complemento? Eu vou resumir um pouquinho a minha história. Tá ok. Tá bom? Eu fui criada no orfanato. Uma das coisas boas que tem lá é psicólogas. A gente tem um encaminhamento, é uma obrigação ter uma psicóloga nessas instituições, porque a gente vem de vários traumas e acaba adquirindo outros traumas também. Então, assim, desde pequena eu faço acompanhamento. Depois que eu saí do orfanato, eu tive uma certa dificuldade, porque querendo ou não, isso não é uma coisa, é um custo muito grande, é muito raro você encontrar de graça e tudo mais. E eu tenho um anjo da guarda, assim, maravilhoso na minha vida, que me ajuda muito. E aí, eu comprei recentemente meu apartamento, né? Eu sou formada em administração. Quando eu saí da casa, eu fui morar com a dona do orfanato. E a dona do orfanato, ela já estava numa idade de que ela teve que se aposentar, né? E aí eu não tinha para onde ir. Ela me chamou para morar com ela. Ela e a filha dela. Ela tem uma filha e a filha dela
tem esquizofrenia e é uma bem avançada, né? E aí eu fui morar com as duas, só que aí eu comecei a fazer a faculdade e eu recebi uma proposta para trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente, só que como eu não tinha pagado a faculdade toda, eu já tinha terminado, e para pegar o diploma eu tinha que quitar a dívida. Aí esse anjo que eu tenho na minha vida, que é a tia Alisson, ela me ajudou a terminar de pagar minha faculdade e eu consegui pegar o meu diploma. A tia Alisson é... A tia Alisson, ela é uma voluntária, porque lá na instituição tem voluntários e tem pessoas de todos os países. Que ajudam. Então, a tia Alisson, ela é da Inglaterra, o marido dela veio fazer um trabalho, né, numa empresa, e para reestruturar a empresa, e ela começou a fazer um trabalho voluntário, toda quinta-feira. E aí, eu me apeguei a ela. E aí ela também, eu acho, graças a Deus, se apegou a mim. E aí a gente começou a ter um relacionamento muito bom. Então, assim, toda quinta-feira eu já estava lá com o coração desesperado, esperando ela. E aí, depois de 5 anos, ela voltou para a Inglaterra. Na verdade, ela foi para a Índia, porque o marido dela fez outros trabalhos, ela foi para a Índia. Mas aí, graças a Deus, com o Facebook, eu me aproximei dela. E nessa, a gente começou a ter um relacionamento de mãe e filha. Ela fala que eu sou a filha dela brasileira. E aí, desde então, ela nunca me desamparou. E eu tenho muita dificuldade de deixar as pessoas fazerem algo para mim. Assim, é uma das coisas que eu não durmo, que eu fico mal. E a tia Alisson, ela começou a fazer as coisas para mim, me ajudar nisso e naquilo. E eu falava para ela: tia, eu não precisa. Por mais que eu estivesse precisando, eu falava: não, tia, porque eu não entendia, porque uma pessoa que não tinha um laço sanguíneo comigo, que não tinha nada, por que aquela pessoa me queria na vida dela? Por que aquela pessoa estava me olhando? E o que ela queria de mim? Entendeu? Aí eu tinha vários questionamentos de tudo isso, mas com a paciência, com o amor dela, eu aprendi essa parte do amor. Ela que me ensinou o que é ser amada. Ela me ensinou que o amor, ele não precisa ser uma troca. Tem que ter uma troca de amor, mas não precisa ser uma troca de material, uma troca do seu corpo, uma troca da sua pessoa. O amor, ele existe espontaneamente, sem regras nenhuma, né? E ela que me ensinou o que é o amor. Então ela te deu uma outra direção, né? Ela te fez olhar o mundo, quer dizer, é possível olhar o mundo de uma forma mais ecumênica, vamos dizer assim. Totalmente. Ela é a força que eu tenho. Ela conversa comigo todos os dias, ela tá comigo todos os dias. Ela, inclusive, paga a sua terapia, né? Que você tinha me contado. Ela paga a minha terapia. Porque quando eu terminei a faculdade e eu fui morar com a gente chama de tia, né? Que me criou. E eu não tinha um relacionamento muito bom com a filha dela. E a filha dela tem esquizofrenia. Era bom, mas não quando estava naquele momento difícil. Era muito difícil para mim também. E a tia Alisson, ela me ajudava muito. Aí eu acabei saindo da casa dessa minha tia, fui morar com o irmão dessa minha tia também. E aí a tia Alisson, ela acabou... eu passei por alguns momentos muito difíceis na minha vida. Momentos assim que eu não me reconhecia, que eu não sabia o meu valor, que eu não sabia por que a sociedade me rejeitava tanto. E ela me ajudou em todos esses momentos, assim, porque para mim eu já tinha desistido. E aí eu comprei um apartamento na pandemia. Eu comprei esse apartamento. Ela também me ajudou. Eu tinha metade, ela conseguiu me ajudar. E aí eu comprei esse apartamento. Quando eu comprei esse apartamento, eu tive uma crise horrível. Mas uma crise que eu falava, eu não mereço isso. Eu não quero isso, eu não mereço. Porque pra mim eu passei a vida toda lutando pra ter um canto. Aí quando eu consegui, por que eu vou lutar? Eu não tenho que lutar, que eu já consegui o que eu queria. E aí eu
comecei a achar que eu não era merecedora. Aí eu queria colocar todo mundo dentro do meu apartamento. E aí eu não conseguia comprar nada porque tudo que eu comprava eu doava. Eu comecei a doar minhas coisas porque eu achava que o outro estava precisando mais que eu, porque eu já tinha o meu canto, porque eu só precisava de um garfo, uma faca. E o básico, e se eu tinha 2, eu dava para um e não sei o que lá. E aí ela pegou e falou: não, você vai ter que voltar para psicóloga, Fabi, porque não tá dando certo, você precisa passar com a psicóloga. E eu realmente estava precisando muito mesmo, porque eu estava no momento de que não é que eu pensava em besteira, mas eu não tinha força para lidar com as pessoas, para lidar com tudo que eu estava lidando sozinha. E eu recomendo, assim, eu sou super a favor que todo mundo tem que ter uma psicóloga na vida, porque eu acho que é porque eu falo muito e eu sou muito espontânea em algumas coisas, eu já chego com a solução para minha psicóloga. Então, se eu tô com problema, eu já falo assim, ó, eu já sei que eu tenho que fazer isso e aquilo. Ela só fala assim, realmente, você tá indo no caminho certo. Mas assim, desculpa, eu tô falando muito, né? Não, pode falar. Mas assim, eu super recomendo, porque a terapia, ela me resgata de todas as vezes que eu me perco. Toda vez que eu tô perdida com algum sentimento que eu não sei lidar, a terapia, ela me ajuda com isso. Perfeito. E hoje, você diria que você já está mais receptiva a ser mais flexível com as pessoas, ou ainda esse pânico, se você não administrar, ele pega forte? Eu acho que é muito difícil a gente falar das nossas dores e dizer que tá tudo ok, quando na verdade a gente sabe que ela tá sempre ali. As coisas que eu passei, elas não vão mudar. Uhum. Elas vão continuar ali. A forma que eu trabalho com ela que fica diferente. Entendeu? A forma que... hoje eu costumo dizer que eu coloco as pessoas nas prateleiras que cabem. Uhum. Sabe assim? Porque eu tenho um lado que eu cuido das pessoas e eu não consigo ser cuidada e eu não sou cuidada. Então eu tive que me começar... Não é cuidada porque não se permite, ou não é cuidada porque as pessoas não cuidam? Eu acho que ambos, né? Os dois. Eu acho que é muito pelo fato de eu ter essa coisa de que todo mundo acha que eu sou forte, que eu não preciso e tudo mais. E também dessa parte de que eu tenho medo do cuidado do outro. Uhum. Entendeu? Eu tenho muito medo do que é o cuidado, assim. Eu fico com medo, porque para mim as coisas nunca aconteceu naturalmente, nunca foi uma coisa, eu sempre tive que lutar muito, eu sempre tive que correr muito atrás, eu tive que abaixar a cabeça muitas vezes, eu tive que aturar coisas que eu não gostaria de ter aturado, porque assim, quando você vem de uma instituição e quando você tá na parte de você tá precisando, tem pessoas que se aproveitam muito disso. Tem pessoas que se aproveitam muito. Eu acho que não é só de quem vem de instituição. Qualquer situação, mas na parte do... as pessoas se aproveitam. Isso, principalmente quando elas estão vendo que você está precisando. Uhum. Aquilo é um dobrado. Mas me parece, me corrija se eu estiver errado, você falou muito que você tem dificuldade de ser ajudada, de receber. Sim. Porque provavelmente ao longo da vida você entendeu a moeda de troca, né? É muito difícil sair desse lugar de moeda de troca quando alguém tenta ser legal com você espontaneamente. Você ainda tem dificuldade de perceber? Você ainda precisa de um trabalho espiritual, sim, psicológico? Sim, preciso. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Uma pessoa me chamou para almoçar e aí eu fui almoçar com ela e ela pediu para pagar meu almoço e aquilo para mim foi horrível.
não, eu pago. Eu falei, não, eu pago. Não, mas eu pago. Não, eu pago. Aí fica aquela coisa, e aí, pra mim, foi muito difícil deixar alguém ter um gesto de gentileza comigo. Porque a minha cabeça vai a mil. Eu fico pensando que eu tô devendo a pessoa, que eu tenho que retribuir, que ela vai querer alguma coisa em troca e que eu vou ter que ser muito legal. Então, eu trabalho muito... Hoje eu trabalho com isso. Isso tem a ver com o seu inconsciente de não querer ser chantageada, talvez? Chantageada? Não, eu acho que Chantageada tem... no sentido de que, por exemplo, se você está numa instituição e a pessoa é generosa com você e depois vem cobrar alguma coisa... Muito. Nesse sentido, também né? Também tem isso. É mais porque a gente defensivo, aprende... talvez. Eu aprendi que nada na vida é de graça. Uhum. Que tudo tem o seu preço e tudo tem o seu valor. Entendeu? Então, assim, como eu vim dessa coisa de, ai, por que a pessoa tá sendo legal comigo? Ai, por que não sei o que lá? Aí vem todos esses fantasmas na minha cabeça. Mas que hoje eu tô aprendendo a lidar com a psicóloga, né? Que ela me ajuda bastante. Mas, assim, pra mim é muito... Eu fico muito feliz, assim, nossa, meu coração explode quando eu ajudo alguém. Uhum. Eu acho que se eu pudesse, a minha vida seria só ajudar o próximo. Ajudar. Mas hoje, Fabiana, me ajudar é muito difícil. Mas hoje, eu te conheci agora, eu vejo você assim, como uma mulher que se formou, uma mulher que tem seu imóvel, que tá pago, tá quitado, né? É meu. Você só tem 35 anos, você ainda não casou, mas em algum momento talvez você case e tenha seus filhos, eu não sei, vai fazer parte do seu destino. Mas eu vejo você como uma pessoa muito vitoriosa, hoje. E eu conheço pessoas de 35 anos que tiveram uma outra história e não conquistaram nada. Então, assim, eu não vejo a vida como uma conquista material, mas eu acho que você conseguir ter... Você me contou no meio das nossas conversas que você é muito econômica, que você não é gastar de dinheiro à toa, que você conseguiu ajuntar metade do apartamento, porque... Sim. Você colocou, uma hora você falou, olha, o apartamento não é grande, mas ele é meu. É meu, minha alegria. E tal. E ali eu vi uma ambição também, que um dia talvez você vá ter um apartamento maior, quem sabe. É uma questão, uma hora você pode casar, pode querer ter filhos, enfim. Então eu falo para você, aonde entra o teu orgulho de saber que você, apesar de todas as dificuldades, você é uma prova de que, ainda que a vida tenha te maltratado, ainda que você tenha passado por algumas esquinas difíceis, por alguns abusos ou por algumas situações complicadas, você conseguiu sobreviver. Ainda que você tenha mais tempo de terapia, né? Você consegue ter orgulho de você entender que você é uma pessoa que, apesar das mágoas, das tristezas que você possa ainda ter dentro da alma, você já é uma vitoriosa, e a hora que você conseguir resignificar esse passado e vir daqui para frente, você pode romper essa dor e começar a buscar um caminho de felicidade, porque eu acho que é em prol disso que a terapia tem que caminhar, né? Eu acho que eu já rompi bastante coisas na minha vida, assim, a gente resume muito as nossas histórias, né? A gente realmente não vai ao profundo do que realmente aconteceu, porque, assim... Eu me vejo hoje como mulher, que às vezes eu falo, nossa, eu sou fodástica, desculpa a palavra, Pode nossa, falar. Eu sou maravilhosa. E tem dias que realmente nem todos os dias são flores, mas assim, eu consigo ver o quanto eu caminhei e o quanto eu sou abençoada, assim, eu sou uma pessoa muito abençoada, muito esforçada. Eu sou muito esforçada, eu não sou inteligente, eu sou esforçada, eu costumo dizer, porque eu me esforço muito para estar onde eu tô, para caminhar do jeito que eu preciso e que eu sei que eu tenho que caminhar, assim, eu vejo a minha história de vida, ela... Hoje eu me permito contar sem chorar. Hoje eu me permito ter orgulho da minha história. Eu tenho muito orgulho, assim. Eu não aceito que qualquer pessoa fale qualquer coisa mal da minha vida. Por mais que eu tenha passado qualquer momento que as coisas não foram boas, que coisas ruins aconteceram comigo, mas eu não permito que ninguém fale da minha história a não ser eu.
Uhum. Porque cabe a mim dizer o Sim. que aconteceu. E cabe... A avaliação que eu tenho da minha vida é que, assim, tinha que acontecer. Eu não sou revoltada com Deus, eu não sou revoltada com a sociedade, eu não sou revoltada com ninguém. Eu luto muito para estar onde eu tô. E assim, e eu não falo só da minha vida pessoal, no trabalho também, porque infelizmente no trabalho eu tive também que enfrentar muitas coisas no meu trabalho, bastante preconceito também, porque infelizmente na sociedade você acaba enfrentando. Eu enfrentei pessoas que ficou sabendo que eu tinha saído do orfanato, escondia a bolsa, pessoas que não queriam almoçar comigo porque achava que eu não tinha condições de pagar. Então, assim, eu enfrentei muitas coisas também no meu trabalho e tô tentando mudar a visão das pessoas perante a mim, porque a visão que eu vejo que as pessoas têm ainda não é positivamente. Assim, a minha história, ela é legal. A minha história é bonita, mas assim, são poucas pessoas que acreditam na minha história, que acreditam em mim. São poucas pessoas que querem que eu cresça profissionalmente. Então, assim, eu enfrento muito isso também hoje. É uma guerra todos os dias. É uma guerra. Todos os dias eu tenho que ir pra guerra. E nem todos os dias eu venço, porque às vezes eu tô acabada. Eu passei por um momento também há 6 meses atrás, de que uma pessoa esqueceu que eu tinha formação e questionou, porque eu fui pedir para a pessoa um aumento, e a pessoa questionou e falou que da onde eu vim, que o salário que eu estava ganhando era muito bom, que minha história de vida da onde eu vim estava muito boa, e que ela precisou passar para ganhar o que eu queria ganhar mais de 10 anos, e que quem eu pensava que eu era para estar cobrando isso. E eu perguntei para ela: o que você quer que eu faça para ter esse cargo? Aí a pessoa fala: nada do que você for fazer, eu não vou te dar. Sua escola, sua faculdade foi fraca, você não estudou nas melhores escolas. E por mais que o serviço era um serviço que eu sei fazer, e eu fazia, mas não, para ela não era o suficiente. Então, assim, a guerra que eu tenho, todos os dias eu tenho que ir para a guerra e mostrar que eu posso fazer melhor, que eu sei fazer e que eu sou uma pessoa extremamente esforçada. E o que eu não sei, eu corro atrás para aprender. Me diz uma coisa, essa discriminação, vamos dizer assim, ela vem de homens ou de mulheres, ou vem dos dois? Olha, de homem eu enfrento um pouquinho, mas é mais a parte de assédio. É a parte de que você só tá aí porque você não quer fazer... Você faz parte de uma cota, de alguma coisa? Uma cota? Como assim? Porque assim, hoje em dia, a sociedade, quando ela quer discriminar alguém, ela fala: mas ele só fez a faculdade porque teve cota, ele só fez, sabe? Não, em relação a isso não. Assim, eu acho que, assim, eu acredito que as pessoas, elas gostam de mim, só que não gostam o suficiente para que eu possa ser alguém melhor do que ela ou estar no mesmo patamar. Entendeu? Então eu vejo muito isso. Eu acredito, eu sou uma pessoa que eu ajudo todo mundo, que eu tô disposta a ajudar, que eu corro atrás, que eu faço. No meu trabalho, eu sou aquela pessoa que une todo mundo. Aí vamos fazer festa, vamos isso, vamos aquilo. Mas assim, em relação ao preconceito, eu passo porque eu vejo muito que é pela parte do orfanato que eu vim, pela minha história. E porque também, assim, já me questionei muito essa coisa de eu sou esforçada, porque, né? Agora, uma coisa assim que me chama a atenção, né? A gente vive numa sociedade em que você devia ser um modelo. Porque pra mim você é um modelo, né? Então, mas entra nessa parte. Você venceu, você se formou com todas as dificuldades, porque tem gente que tem pai, tem mãe, não faz uma faculdade, não termina. Você terminou, você foi não importa se é a USP ou se é uma Unip da vida, não importa. Não, mas entra nessa parte. Eu quero ver você bem, mas não tão bem quanto eu, ou no mesmo patamar que eu.
E isso Sabe? é nítido onde eu trabalho. Uhum. Eu espero que agora mude um pouquinho, porque mudou a gestão, mudou tudo agora no meu trabalho. Mas assim, eu já passei por muito. Eu tô há 13 anos onde eu trabalho. Então, há 13 anos eu já passei por muitas coisas. Tipo de esconder em bolsa, de pedir para não falar onde a pessoa mora, porque pensa que eu iria fazer alguma coisa, ou de achar que só porque eu tô falando com um rapaz é que eu tô querendo alguma coisa. Mas são Eu já pessoas tive muito chefe que chegou ignorantes, assim né? e falar assim para mim, olha, logo quando eu entrei onde eu tava, eu fui trabalhar no cerimonial. E aí eu tinha uma chefe que chegou para mim e tinha um evento, né? E ela não poderia ir, então ela chamou uma das pessoas, um dos assessores, né? E falou: a Fabiana vai, mas a Fabiana não sabe nem pegar num garfo e talher. A Fabiana, ela não se veste bem na frente do rapaz, falando absurdo sobre mim e eu ali presente. E para mim foi tão assustador porque eu não consegui esboçar nenhuma reação. Eu fiquei assim, nossa, olha o que ela tá fazendo comigo. E eu sei que era preconceito, eu sei que ela queria me rebaixar na frente dele. Mal sabia ela que eu já tive aula de etiqueta com as melhores socialites de São Paulo. Então, assim, são essas coisas sutis que acontecem, não são coisas, o preconceito ele não vem falando nitidamente, ó, eu tô com preconceito com você, ele vem sutil, né, com uma piadinha, com uma coisinha ali, uma coisinha aqui, tipo, Às vezes nem com uma fala, às vezes com uma atitude, sim, com uma postura. Eu já me vi com preconceitos também, mais pela postura, porque uma coisa assim, qualquer um pode dizer eu te amo, mas como é que você sabe que eu te amo? Pelas atitudes que eu vou ter com você. A vida não é muito diferente disso, né? Mas vamos falar das suas vitórias. Vamos falar um pouquinho das suas vitórias. Porque assim, o que me chamou muita atenção, que você para mim é uma vitoriosa, não importa o que essa gente menor fale, para mim não interessa, até porque eu penso da seguinte forma, Fabiana, em todos os ambientes de trabalho tem disputa, tem conquista. Quando eu falei se era mais mulheres ou homens que te discriminava, porque eu ainda acho que as mulheres se ajudam muito pouco. Muito pouco Os mesmo. homens, eu vejo que eles são mais fiéis uns aos outros, ainda. Tá? Mas também me dá um aceno, porque eu já vejo muitos homens sendo amigo de mulheres e não interessado na sexualidade da mulher. Eu já conheço casais assim, amigos assim, e eu vejo muito isso. Tá? Não é uma grande quantidade, mas uma pequena quantidade que já faz diferença para mim, né? Eu, por exemplo, eu sofro milhões de preconceitos o tempo inteiro, e assim, hoje isso não me atinge mais, né? Não me atinge mais. No teu caso, a terapia, ela te ajuda a não se magoar tanto? Você está aprendendo isso? Como eu falei, acho que eu falei isso no começo, eu me resgato todos os dias. Porque, assim, infelizmente, alguma atitude de um ou do outro, ele acaba até te trazendo para o passado. E te traz para o passado e você depois tem que ir lá enfrentar duas coisas a mais. Tanto o assédio como o que você já passou antes. Então, assim, hoje eu vejo que... Qual era a mesma pergunta? Me perdi. Se hoje você se vê mais forte. Em resumo é isso. Com certeza. Sabe? Lidando melhor com essas discriminações, lidando melhor com isso. Porque chega um momento, assim, que o que o outro pensa é um problema do outro. Né? Quando eu comprei o meu apartamento, que eu tive todas as crises e tudo mais, mas hoje, só pelo fato de eu ter a minha casa, eu me sinto empoderada. Eu me sinto... eu tenho a oportunidade de ser eu. Então, assim, o fato de eu ter a minha casa, ela me deu a liberdade de eu até colocar limite em algumas coisas. Porque, assim, quando você depende do outro, o que o outro fala
acaba virando lei. Você não pode falar nada porque tem consequências. Então, hoje, só o fato de eu sair do meu trabalho, que eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, amo trabalhar. Não, nossa, adoro acordar de manhã e me arrumar e botar uma maquiagem. Sou apaixonada pelas pessoas pelo qual eu convivo, mas ir para minha casa e saber que ali eu tenho a segurança, que ninguém tira de mim, saber aquela coisa de que ali eu posso chorar, eu posso rir, eu posso fazer o que eu quiser, que aquilo ali é meu, que a porta tá fechada. Então, isso para mim são... É sobre isso que eu quero falar. É sobre esse lugar que você chegou, que é um lugar que às vezes eu me vejo também. Por exemplo, eu também moro sozinho. Então eu gosto do meu silêncio, eu gosto da minha casa. Aquele lugar eu alcancei. Eu mobilei do jeito que eu quis, eu fiz o que eu quis. Poderia fazer melhor e tal, mas a gente vai fazendo conforme as nossas condições. Verdade. Né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi o amor que você tem pelo seu espaço. Muito, né? Eu valorizo muito. Então, quando você consegue ter um lugar para repousar, e quando eu digo repousar, é ir para lá, é ler o seu livro, é fazer sua comida, é alimentar o seu gato, alimentar a sua história, é olhar a sua janela, você já venceu. Quando eu comprei meu apartamento, eu comprei uma geladeira. E aquela liberdade de você ir lá na geladeira e pegar o que você quiser, ou você fritar um ovo, porque eu acho que fazia mais de 5 anos que eu não comia ovo frito, assim, feito na hora por mim mesmo. Aquela liberdade de você escolher se você quer levantar cedo no final de semana ou não, nossa, isso não tem preço. A minha casa hoje, a minha segurança de eu poder voltar para mim todos os dias. Eu vejo bem isso. Que beleza. Agora, uma pergunta assim, todas as pessoas que passaram pelo orfanato, que você viu e tal, é uma regra as pessoas conseguirem chegar no lugar que você conseguiu chegar? Não. É muito difícil? É muito difícil. Eu entendo... Pela fragilidade delas ou pela falta de fé? Como é que a gente definiria isso? Olha, eu convivi com vários tipos de crianças que se tornaram adolescentes, se tornaram adultos, e outros não, nem chegaram a adolescentes, nem chegaram a ser adultos. E eu convivi com muita gente com vários traumas, e a gente lidar com os traumas não é uma coisa fácil. Tem uns que ele ultrapassa a alma da gente. E eu convivi com uma menina que o padrasto tinha jogado ela na semana de festa junina, pediu para ela pegar, ela tinha 12 anos, pediu para ela pegar uma colher, ela não quis pegar, ele jogou ela na fogueira. Meu Deus. E aí ela, 12 anos, 13 anos, ela foi crescendo, ela começou a criar corpo e as queimaduras começavam a abrir. E psicologicamente ela já não estava bem, ela não era bem psicologicamente, porque ela já vinha de uma família que o psicológico não era bom, de tudo, assim, a família toda, a mãe tinha problema psicológico, o irmão tinha, e aí ela começou a crescer, e os peitos crescer, e abria, assim, mas abria muito, da gente ver, e ela fazia cirurgia e não adiantava, e quando ela fez 14 anos, ela fugiu do abrigo, e aí ela começou a ser drogada, a morar na rua, e aí todo ano ela ia lá na casa, né, que a gente falava que ia visitar a gente, todo ano ela aparecia grávida, todo ano. Nossa. Aí o conselho tutelar ia lá, tirava o bebê dela e tudo mais. Ela chegou a ter 9 filhos. Nossa. Até que o conselho tutelar pegou ela e foi num posto e fez aquela laqueadura e tudo mais. E ela vive hoje na rua, eu já encontrei várias vezes, e numa situação muito difícil para mim, que foi criada com ela, ver ela nessa situação. E você vê uma pessoa que fez parte da sua vida, drogada, suja, machucada, e você não poder fazer nada. E você não poder se envolver com aquela pessoa, porque você também sabe das consequências. A gente sabe que nem todo mundo tem a cabeça boa e nem um coração. Então, assim, você vê, eu vejo, assim, pessoas que foram criadas comigo
na Cracolândia, ou em situação, teve um menino que foi por droga, pegaram ele, picaram ele, jogaram ele no Rio Tietê. Então, assim, você vê esse tipo de... Isso machuca, assim, não é uma coisa estruturalmente boa, que te deixa bem, assim, você não vê muitas coisas boas acontecendo, assim. Então, assim, eu hoje, por minha escolha mesmo, eu optei não ter contato com ninguém da minha instituição, porque não por medo, mas por escolha minha, assim, porque eu acredito que eu tenho que seguir o meu caminho, e cada um segue o seu. Certo. Entendeu? Mas, assim, pra mim é muito difícil, porque eu acho, assim, nem todo mundo... eu acredito muito em Deus. E eu acredito que tudo que me levantou foi Ele. E muitas coisas que eu deveria ter sentido... A fé nasceu com você? Eu acho que sim. Eu acho que a fé é uma coisa minha. Como é que é a fé pra você? A fé é o motivo de eu estar viva. Pra mim é um motivo de eu estar viva e ter passado por tudo que eu passei e tá bem, assim, e tá bem, porque assim, eu não me vejo, eu sei que eu sou um pouquinho quebrada por dentro, mas eu poderia ter sido mais. Então, assim, eu vejo que muitas coisas eu fui protegida, muita mesmo, assim. Você falou, ao longo da nossa conversa aqui, você falou em alguns momentos sobre ter um entendimento do que você estava passando e que você precisava superar, né? Sim. Eu fiz a leitura, não me corrija se eu estiver errado, como eu faço para mim. Tudo que eu passo na vida, eu entendo como um merecimento. As coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas fica no ponto do agradecimento, e as coisas ruins fica no ponto do aprendizado ou da transmutação e da transformação. De uma certa forma, você acha que é um resgate? Você consegue ter esse olhar de que espiritualmente você está resgatando alguma situação, ou de outras vidas, ou de outro tempo, ou é só uma condição que você nasceu nessa condição e teve que superar? Eu vou falar pra você do que eu sinto quando as pessoas, porque assim, eu cresci muito ouvindo sobre esse lado assim, você tá passando por isso porque você é ruim, é resgate porque você fez coisa ruim na vida passada. Sim. Eu vejo como, pra mim, assim, eu não acho que eu sou merecedora do que aconteceu comigo. Eu não tento pensar que Deus quer me punir pelas coisas que eu fiz na outra vida. Eu não penso desse jeito, porque eu não digo assim, nem Deus, eu digo livre-arbítrio, né? Porque eu parto de um princípio, tudo que sobe, desce, tudo que vai, vem, e tudo que... Então, é mais assim num sentido de resgate mesmo, porque eu acredito que às vezes a gente escolhe algumas situações para viver. Olha, mas eu vou quando brincar você com me você. traz... Peraí, só concluir. Mas quando você me traz a sua história... E eu também entendo que ninguém merece passar o que você passou nas dores, assim como eu também não, e ninguém. Mas é legal a gente tentar entender como funciona a tua cabeça. Não no sentido de julgamento de estar certo ou estar errado, mas no sentido de que estamos todos aqui querendo entender a existência e o porquê que a gente passa determinadas coisas, não é? Olha, eu vou falar pra você, se eu escolhi isso, quando eu chegar no céu, vou me dar um monte de tapa, porque eu não acredito que eu tenha escolhido sofrer tanto como eu sofri. Mas eu também não sei assim, se é uma escolha, talvez, assim, se for um resgate, eu não sei se tudo isso que eu passei foi uma escolha minha na vida passada ou nessa vida, mas assim... Eu tento lidar com... O meu princípio hoje é que eu respeito muito o que Deus é na minha vida. Não, eu só disse isso por conta de você ter falado em alguns momentos e me fez entender que você entendia isso como um resgate. Como resgate. Como resgate. Agora, você explicando, eu entendo que é uma coisa confusa para mim e para você. Não, né? Porque assim, eu fico me perguntando, será que a gente realmente escolhe sofrer? Então, será que a gente realmente escolhe ser espancada, ser abusada, ser maltratada? Pois é.
será que a gente escolhe essa vida? Ou é Deus que, pra mim, é Ele que fala, é tipo um pai e a mãe que fala assim, vai por ali porque o caminho é esse, aquilo, e eu tô mandando. Você vai fazer porque no final você vai ser recompensado. Eu penso mais desse jeito, assim. Eu não vejo que... Porque mas quando você as foi pessoas colocada nessa explicam... situação por conta dos seus pais que adoeceram, né? E aí você foi para aquele lugar. Óbvio que você conseguiu, com a sua força, com a sua espiritualidade, com esse Deus interno que habita em você, você conseguiu sair. A história que tu contou da tua amiga, ela não conseguiu. Ela não teve essa força, né? Então, tudo é um processo para a gente pensar, para a gente refletir. Sim, né? com certeza. Porque assim, a mim, Fabiana, não existe uma verdade absoluta. Eu estou sempre, assim, conversar com você é respeitar a tua história e é tentar entender. E tentar entender tua cabeça, para mim é muito importante, porque você passou por uma dor que eu não passei, eu passei por outras dores. Eu posso falar da minha dor, e quando você fala da sua dor, eu quero entender, eu quero compreender, e também quero que as pessoas que estão ouvindo entendam, porque tem uma coisa que é espiritual e tem uma coisa que é o Estado que não faz pela gente, né? O lugar que você nasceu, a sociedade que a gente vive e tal. Mas também não é sobre isso que eu quero falar. É sobre o ser que você é e a dor que você sente e o orgulho que você tem também de você. E a gente está falando sobre isso. Então, assim, ó, espiritualmente, eu vejo que eu sou uma pessoa que eu tô aprendendo muito a lidar com tudo isso. Porque, assim, eu vejo que eu tenho um lado forte espiritualmente. Eu vejo que eu sou uma pessoa que não é protegida, mas eu sinto muito as coisas. Entendeu? Eu tenho meio aflorado essa parte minha, assim. Que ao mesmo tempo, como eu falei, por mais que me ajuda, também me atrapalha. Uhum. Entendeu? Então, assim, espiritualmente, eu até brinco, assim, mas eu acredito muito que existe, sim, um guia espiritual. Eu acredito muito que eu tenho alguém me guiando, que é fato. E tem alguém que me protege muito. Porque das coisas que eu já passei, não era nem para eu estar aqui. Então, assim, eu tenho esse lado que flora, assim, que desperta muito em mim. Que, assim, infelizmente, eu tenho muito medo, então não acabo trabalhando muito esse meu lado espiritual. Perfeito. Mas, assim, se foi Deus que determinou que eu passasse por tudo que eu passei... Eu acho que eu tô indo bem, assim, eu acho que até agora tá indo bem, assim. As coisas acontecem, você sempre vai ter um dia ruim ou um dia bom, assim, mas a fé, a esperança, as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, que eu tento todos os dias fazer o bem, trazer o bem, ajudar... É isso pra mim que importa, assim, sabe, assim, de tudo que eu já passei, assim, é isso. Bom, olha, obrigado, Fabiana. E a partir daí, eu entendo, eu não sei se é Deus ou se é a roda das encarnações, partindo do princípio que a gente acredita em reencarnação, né? Agora, daqui para frente, quais são os seus sonhos? Você tem objetivos, você tem sonhos? Tenho. A menina que mora dentro de você, essa mulher incrível, trabalhadora, batalhadora, que superou tudo isso e que tem um texto muito interessante para passar para mim, para quem estiver ouvindo, sobre o que é viver isso, né? Eu não vivi num orfanato, mas você me comoveu desde o primeiro dia que eu te encontrei. Obrigada. Para entender esse olhar e para mim você é uma vitoriosa. Eu vejo um futuro brilhante para você, eu sinto Obrigada. Um futuro brilhante. Quais são os seus sonhos? Olha, hoje, desde quando eu saí do orfanato, eu sempre faço campanhas, eu faço arrecadações onde eu trabalho, eu faço do Dia das Crianças, Natal, Páscoa, e agora eu tô fazendo a minha campanha pro Dia das Crianças. Eu geralmente costumo fazer 250 saquinhos de doce, e no Natal eu faço campanha.
E o que eu tenho hoje, pra mim, é assim, eu quero continuar ajudando as pessoas e eu quero progredir como ser humano também, eu quero crescer profissionalmente, espiritualmente, eu tô aberta a tudo que Deus tem pra mim. E o que eu peço para as pessoas é assim, enxergue o outro, olhe para o outro. Perfeito. Porque às vezes tem alguém gritando ali para ser olhada. Tem alguém gritando ali para ser socorrida. E não necessariamente precisa ser em dinheiro. Com certeza. Porque às vezes uma palavra, um gesto muda a vida de todo mundo. Às vezes a pessoa tá mal e um simples gesto, aquilo ali acalenta a pessoa, aquilo ali, sabe assim, porque eu vejo por mim, porque muitas vezes eu também preciso de um abraço, eu preciso de uma palavra, e às vezes você tem que ficar procurando isso e aquilo tá do seu lado. Perfeito. Entendeu? Então assim, a minha palavra é enxergue o outro. O outro está do seu lado, ele não precisa estar tão distante. Obrigado, Fabiana. Bom, aqui a gente termina com um pensamento, né? Qual é o pensamento? Então você que está ouvindo, você que está escutando, você que se permitiu se tocar pela história linda da Fabiana, vamos pensar daqui para frente em olhar para as pessoas como elas são, como elas precisam ser olhadas, como elas precisam ser cuidadas, sem preconceito, sem medo, sem receio. O mundo, o planeta, como eu sempre estou dizendo nos meus programas, nos lugares por onde eu passo e falo, o mundo está passando por um processo de mudança, de transformação. Então vamos mudar tudo. Vamos ser mais felizes, mais gentil, mais educado. E principalmente, eu olho para a Fabiana e eu quero aprender a ter sensibilidade para lidar com as fragilidades que ela ainda tem. Sabe, de receber pessoas na casa dela, de abrir a porta para ela, de ter que se doar. Então, muito obrigado pelo seu ensinamento, por esse momento, e eu vou pedir para todo mundo, vamos fazer uma oração para o universo, e vamos cuidar do planeta, e vamos cuidar dos órfãos e de tudo próximos que a gente puder, tá? Gratidão, universo, gratidão a todos que estiverem ouvindo.